Holanda dá um oi para essa garota, mas ela diz para ele que ela não conhece ele. Ele tenta se apresentar, mas ela diz para ele que ela não está interessada. Ele diz que é novo na área e pergunta se ela quer conhecer alguém. Ela diz que não e agradece, então ele deseja para ela um ótimo dia. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta qual o nome dele. E em seguida ela pergunta quanto tempo ele está morando ali. E ele responde dizendo que aproximadamente há uns 2 meses. Ela pergunta o nome dele novamente e ele fala que ele já disse o nome dele. Mas depois ele mente dizendo que o nome dele é John, então ela resolve finalmente dizer o nome para ele. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e quem sabe um dia desses eles possam se ver por aí. Ela pede para ele esperar e fala que ele estava querendo conversar com ela. Ele fala que é verdade, mas que ela deixou muito claro que não estava interessada. E quando ela fala que ele parece um cara legal, ele pergunta cadê aquela energia do começo da conversa. Ela responde dizendo que no começo da conversa ela só estava vendo a reação dele. Ele fala que não acredita nisso e diz que vai embora. E novamente ela pede para ele esperar. Ela diz que quer falar com ele, então ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que está tudo bem e pergunta o que aconteceu. E depois que ela pergunta para ele se ele tem algum plano para hoje, ele fala que não tem nada em mente e que ainda não conhece ninguém na cidade. Então ela diz que talvez ela possa mostrar o lugar para ele. Ele pergunta se ela está brincando porque ele tentou falar com ela, mas ela não parecia estar interessada. E como ela fala que não achou que ele ia desistir tão fácil e que realmente ela quer conhecê-lo, ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele pergunta o que ela quer fazer. E como ela diz pra ele que talvez mais tarde eles possam ir no encontro, ele pergunta o que ela quer dizer com o encontro. Ela diz que quem sabe talvez um jantar, ir para um hotel e quem sabe também fazer umas compras no shopping. Ele pergunta se ela quer fazer compras e pergunta também se ela quer que ele leve ela no shopping. E como ela não responde, ele fala que está perguntando. E ela acaba dizendo que sim. Ele diz que ele ainda nem conhece ela e pergunta por que ele deveria levá-la para fazer compras. Ele responde dizendo porque ele está querendo sair com ela e diz que também tem outras pessoas interessadas nela. Ele fala que pagar as contas dela não é responsabilidade dele, já que ele não é o namorado dela, e pergunta por que ele faria isso. Ela diz que ele vai descobrir que ela é uma pessoa especial e que também é bonita. Ele fala que tá ficando cada vez mais claro que ela é uma interesseira e que ele não fica com interesseiras. Ele fala que só está sendo sincero e que é melhor ela sair do carro dele e pensar no que ela fez hoje. Ela fala que ela não tem que pensar sobre nada e que ele que é pão duro. E já ele diz pra ela que ele não é obrigado a bancar o luxo de uma interesseira. O Nate aborda essa garota e fala que ela ficou muito bem com essa roupa. Ela agradece e pergunta se ele está tentando alguma coisa com ela usando esse tipo de roupa. Ele diz que não vê problema na roupa dele e fala que o nome dele é Nate. Mas ela diz que não e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela diz pra ele que mais alto, mais forte e também com estilo. Ele diz que vai pra academia e que a roupa dele é de grife. E como ela diz que dá pra ver que a roupa dele é falsa, ele fala que ela é muito rude e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que não e fala que simplesmente não está interessada. Ele pede o número dela, mas ela diz que não vai dar o número pra ele. Então ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. Mas quando ela escuta ele destravando as portas do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele.
Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Então ela diz que gostou do carro. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e ela diz que sim, sem contar que ele é muito bonito. Ele pergunta se isso é verdade, fala que tudo bem e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela diz que na verdade não. Ele fala que isso é perfeito e pede o número dela. Ele pergunta se ela é dali. Ela diz que não e fala pra ele que ela é do norte da Califórnia. Ele fala que acabou de se mudar e que estava tentando encontrar alguém que pudesse mostrar o lugar pra ele. E depois que ela diz que pode mostrar o lugar pra ele, ele fala que acha que está começando a chover e pergunta se ela quer entrar. E ela fala que tudo bem. Ao entrar no carro, ela fica surpresa porque a porta do carro fecha automaticamente. Ela fala que é muito legal e que ela estava tentando descobrir como abrir a porta. Em seguida, ele pergunta o que ela tem feito. Então ela diz que ela tem trabalhado muito e conta pra ele que ela trabalha com redes sociais e que também é modelo. Ele fala que realmente ela parece uma modelo e que a roupa dela é bonita e que chamou a atenção dele. E já ela agradece o elogio e fala que ele fica muito bem nesse carro. Ele também agradece e fala que esse é apenas um dos carros dele. E ela pergunta como assim esse é um dos carros dele. Ele fala que geralmente ele prefere vir com a Ferrari, mas que hoje ele preferiu vir com esse carro. E depois que ele diz que fez isso porque hoje está um dia chuvoso, ela fala que acha que vai poder aprender muitas coisas novas com ele. Já nesse momento da conversa, ele diz que o tempo que ele passou com ela deu para perceber que ela é interesseira. Ela pergunta se ela é interesseira porque está querendo conhecê-lo. Ele diz que não e fala que ela é interesseira porque antes de ver o carro dele ela não queria conversar com ele, e que assim de repente agora ele faz o tipo dela. Ela fala que essa é a opinião dele e que é um enredo que ele criou. Ele pergunta se isso é um enredo, e em seguida diz que é um fato. Ele fala que ela atua muito bem. Ele diz que tudo o que aconteceu até o momento deixa muito claro que ela é interesseira e que chegou a hora dela sair do carro dele. E ela diz que tudo bem. O Glenn aborda essa garota e se apresenta. Ele fala que gostaria de saber se ela poderia dar uma ajuda pra ele dando uma chupeta no carro dele. Ela pergunta se ele precisa de uma chupeta no carro dele e ele pergunta se ela se importa e fala que a bateria dele descarregou. Ela pede desculpas e fala que está com pressa e que além disso ela não sabe como fazer isso. Ele fala que só precisa do carro dela e que só vai demorar um segundo, isso se ela não se importar. Ela fala que sinceramente não e que ele está assustando ela e que se ele não for embora ela vai ligar para a polícia. Ele fala que tudo bem, que ela não precisa se espantar e que o carro dele tá logo ali do lado, e pede para que ela não ligue para a polícia. Mas assim, de repente, ela resolve se aproximar e fala que não percebeu que o carro dele estava do lado dela, e fala que é claro que ela pode ajudar. E ele pergunta se ela não se importaria. E como ela diz que não, ele pergunta se ela não vai ligar para a polícia. Ela diz que não e pede desculpas e fala para ele que ela pensou que fosse um mau elemento. Ele fala que pelo menos ela foi sincera e diz que ele acabou esquecendo que ele está com pouco fluido no pisca-pisca dele, e que talvez ele vá precisar de ajuda nisso. E brincando, ela pergunta se ela ajudá-lo se ele vai dar uma volta com ela. Ele fala que definitivamente sim e pergunta o que ela gostaria de fazer. Ela fala que não sabe, mas que talvez ele possa levá-la para jantar. Ele fala que fazer isso não vai ser nem um pouco difícil e pergunta se ela tem namorado. Mas ela diz que o namorado dela não precisa ficar sabendo disso. Então ele pede para que ela vá na loja na seção de carros e diz que qualquer um vai saber informar o que é fluido de pisca-pisca. Bom, eu acho que ela não vai encontrar, porque fluido de pisca-pisca nem nos Estados Unidos e nem em nenhum lugar do mundo. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi.